A palavra de Deus é tão rica, tão linda nos seus ensinos, trazendo para nós, seres humanos, lições em cima de lições que nós precisamos agregar nas nossas vidas, que nós devemos sim olhar com atenção e prestar, com certeza, culto a Deus por todas as lições que Ele nos concede, não somente através da sua palavra de uma forma direta, mas também através da natureza, Deus usando aí tanto os animais quanto as coisas inanimadas, Deus usando tudo para o nosso ensino. E a natureza, ela nos traz, dentro da palavra de Deus, um elemento a qual a palavra do Senhor, ela manda que nós olhemos para este pequeno animal, pequeno ser, pequeno inseto, e venhamos a estar aprendendo algumas lições com ele. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então, a palavra de Deus, ela vai nos trazer orientações e lições aprendidas através de um pequeno inseto, um pequeno animal, que quando nós olhamos para dentro da cadeia de um formigueiro, quantas lições nós podemos aprender, e é claro, são lições que nós podemos aplicar sim nas nossas vidas, observando o cotidiano das formigas, observando dentro do formigueiro todas as suas características, né, da comunidade ali, onde vivem esses insetos, e nós podemos agregar sim algumas lições, alguns entendimentos acerca da formiga e trazer para as nossas vidas. Por exemplo, a vida em comunidade, né? Nós passamos por muitas dificuldades na sociedade onde nós estamos habitando, é claro, e tudo isso porque muitas vezes não levamos em consideração certos aspectos. Mas observa a comunidade das formigas. As formigas são insetos que pertencem à família Formicidae da ordem Hymenoptera. São insetos particularmente populares por serem muito comuns e tidos como altamente organizados. De fato, figuram entre os animais que atingiram um grau de organização biológica chamado de eusocialidade. Eusocialidade é o mais alto grau de organização social dos animais presente nas sociedades mais complexas. A eusocialidade requer 3 características: uma sobreposição de gerações em um mesmo ninho, o cuidado cooperativo com a prole e uma divisão de tarefas, reprodutores e operárias. Então as formigas, elas carregam no seu bojo, essa eusocialidade, essa organização que leva a fazer com que esses animais eles cresçam, eles se desenvolvam e ganhem assim uma colocação na natureza de uma forma extraordinária, de acordo com essa organização e essa comunidade que tem as formigas, e a palavra de Deus nos manda olhar para elas. Quando eu olho para esta questão, esta particularidade das formigas, nós não podemos deixar de observar o que Deus diz na sua palavra, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, logo no início da igreja. Versículo 42 a seguir de Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Observa que, logo no início da igreja, há um grande zelo pela comunidade, há uma grande organização, né, da parte daqueles que estavam na liderança, como daqueles que estavam sendo liderados. Não faltava mantimento, não faltava zelo, não faltava cuidado, e havia crescimento, havia um desenvolvimento da parte de cada um, porque nós observamos que havia um zelo, havia um cuidado mútuo de uns para com os outros, tanto dos apóstolos para com os que estavam sendo discipulados, e os que estavam sendo discipulados, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Então nós vemos aqui que há esta comunidade dentro da igreja, ela precisa manter uma regra, ela precisa manter uma linha para que ela cresça, para que cada vez mais ela venha expandir e venha alcançar o seu lugar a qual o Senhor assim, Ele nos quer. Então nós vemos que
Na comunidade das formigas há todo esse zelo, há toda essa disposição de uma ajudar a outra, né? E isso também a igreja precisa estar observando, as pessoas precisam também observar, porque nós estamos falando de uma comunidade, nós estamos falando de um lugar de moradia, nós estamos falando em um lugar de habitação onde as pessoas precisam e deveriam, na verdade, umas ajudarem a outras, umas se preocuparem com as outras e não viver no egoísmo. Uma segunda coisa que nós podemos observar nesta categoria das formigas é o trabalho em equipe. Né? Quando uma equipe ela resolve trabalhar juntas, todos os membros de uma equipe resolvem trabalhar juntos, com certeza os resultados aparecem. As sociedades das formigas são organizadas por divisão de tarefas, muitas vezes chamadas castas. As tarefas podem ser distribuídas pelo tamanho ou pela idade do indivíduo. A função da reprodução é realizada pela rainha e pelos machos. A procura de alimentos, construção e manutenção do formigueiro e sua defesa são realizadas por fêmeas que não possuem asas para maior mobilidade no formigueiro. Observa que na comunidade das formigas, no formigueiro, cada um tem a sua qualificação, a sua especialização, o seu próprio lugar. Ninguém toma o lugar de ninguém. Por exemplo, a função da reprodução é somente da rainha e dos machos, mais nenhum. E também a procura de alimentos, a construção, manutenção do formigueiro, sua defesa, são realizadas por fêmeas, né? São ali as formigas, as operárias que têm essa função de defesa e manutenção do formigueiro. Agora, se nós quisermos observar a comunidade das formigas e absorver esta lição que ela nos dá, a questão de trabalho em equipe, como é importante, nós podemos olhar para o Antigo Testamento e vermos como Neemias ele junta um grupo com ele para que pudesse ali estar trazendo de volta a glória sobre Judá e Jerusalém, principalmente reconstruindo os muros de Jerusalém que foram derribados e as portas que foram queimadas a fogo. Neemias capítulo 3, a partir do versículo 1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas. E até a torre de Meá consagraram e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná. O que me chama a atenção nesta leitura de Neemias 3 é que eles estão lado a lado trabalhando. Isto fala de um trabalho em equipe. E nós, se quisermos conquistar, se nós quisermos progredir, se nós quisermos avançar, nós precisamos trabalhar em equipe. Né? Por exemplo, uma equipe de futebol, quando tem lá os seus 11 jogadores, às vezes é expulso um, fica 10, e aí muitas das vezes esses 10 acabam se sobrepondo, trabalhando em prol daquele que foi expulso, né? E acabam até mesmo conquistando grandes vitórias com um membro da sua equipe a menos, mas porque todos lutando em prol da equipe. Assim como no formigueiro, elas trabalham em prol do crescimento e do avanço do formigueiro, também nós como igreja, como membros do corpo de Jesus Cristo, nós precisamos também trabalhar lado a lado, um ajudando o outro, para que a obra seja feita, para que, se for necessário reconstruir, nós venhamos a reconstruir, reedificar. Se for necessário avançarmos em frente, romper em frente, nós vamos romper, mas um do lado do outro, um ajudando o outro. Uma terceira coisa que eu vejo, que normalmente a comunidade das formigas, elas fazem a expansão, né? O formigueiro sempre ele tende tanto a avançar para baixo, onde elas cavam ali a terra, como às vezes para cima. Então nós podemos ver o senso de expansão. Dependendo da espécie, as formigas rainhas podem gerar 300 novas formigas em apenas uma semana. Será que nós estamos dedicados à obra de Jesus Cristo, à obra do Senhor, ao evangelismo, para ganharmos almas para o reino de Deus? As formigas nascem sempre a partir de ovos e desenvolvem-se por meio de metamorfose completa, ou seja, nascem como larvas e passam por profundas mudanças morfológicas pelo estágio de pupa para, enfim, emergirem como insetos adultos.
As larvas de formigas nunca têm pernas e são alimentadas pelas obreiras. Então, se nós quisermos crescer também, precisamos cuidar daqueles que estão chegando agora, aqueles que são novos na fé. Nós precisamos alimentar com a palavra, com o evangelho de Cristo. Nós podemos assim fazer com que cresçam e se desenvolvam e lá na frente vão se tornar também pessoas que vão gerar outros novos discípulos para a glória do Senhor. Eu vejo o Senhor Jesus falando aqui em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se nós quisermos também ter este senso de expansão, de crescimento, precisamos sim fazer discípulos. Não existe crescimento da igreja sem o discipulado, sem que aqueles novos membros que estão chegando sejam ensinados, sejam doutrinados, sejam ali colocados para receberem novas instruções e eles também venham crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e venham se tornar excelentes crentes para a glória do nome do Senhor. Então nós precisamos também fazer como o Senhor Jesus ele está nos ordenando: ide, façam discípulos, ensinem eles a guardar todas as coisas. É dessa forma que a igreja ela cresce, a membresia cresce, os obreiros se desenvolvem, mas precisamos também prestar atenção neste mesmo senso aqui de expansão das formigas, né? Que é o zelo pelas novas larvas que estão emergindo, que vai fazer com que o formigueiro ele cresça e se expanda, né? Uma outra coisa que nós precisamos prestar atenção na comunidade das formigas, quando a palavra de Deus nos manda olhar para elas e aprender e sermos sábios, é justamente a questão da comunicação. As formigas geralmente se comunicam por meio de substâncias químicas chamadas feromônios. Esse método de comunicação se apresenta mais desenvolvido nas espécies da família Formicidae que em outros grupos de himenópteros. Como as formigas passam a vida em contato com o solo, elas deixam uma trilha de feromônio, que podem ser seguida por outras formigas. Quando uma operária encontra comida, ela deixa um rastro no caminho de volta para a colônia, e este é seguido por outras formigas que reforçam o rastro quando elas voltam à colônia. Olha que maravilha que nós aprendemos com as formigas, a questão da comunicação. Nós precisamos ser comunicativos naquilo que a gente recebe, nas informações que nós recebemos, né? Nas revelações que o próprio Deus ele nos concede. Nós precisamos também passar para os demais irmãos, para as demais pessoas e comunicar a novidade de vida que nós temos em Cristo. Por exemplo, Romanos, capítulo 12, alguns versículos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, esta comunicação do amor fraternal, o amor que nós recebemos da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo e da palavra de Deus, nós precisamos também transferir aos outros e tratá-los com mais honra do que a nós mesmos. Versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Nós podemos servir a Deus, servindo àqueles que estão ao nosso lado, àqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos também estar fazendo desta forma, cuidando também, zelando para o bem-estar dessas pessoas, daqueles irmãos que estão junto conosco, de pessoas que estão à nossa volta, que precisam também ouvir a palavra de Deus, para que também venham se colocar de forma a servir ao Senhor. 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Isto fala da comunicação. Quando nós estamos passando por algum tipo de problema, alguma enfermidade, alguma falta, alguma necessidade, ou alguma causa que nós não podemos resolver sozinhos e não vamos resolver sozinhos mesmo, nem tudo nós vamos conseguir resolver sozinhos, nós precisamos comunicar com os santos nas nossas necessidades. E é claro, quem é santo vai nos ajudar, vai orar, vai interceder. Se for necessário aí uma ajuda material ou financeira ou espiritual, também nós vamos receber da parte dos santos. Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, quando estamos passando por um momento de gozo, de alegria, de triunfo, de vitória, nós precisamos também estar nos alegrando com aqueles irmãos que estão também sendo vitoriosos em Cristo, mas quando chegar o momento aonde estejam passando por algumas dificuldades,
chorando uma perda de um ente querido, passando por um momento de prova, um momento de luta, nós temos que nos colocar do lado e também chorar junto com eles, para que também a graça de Deus seja derramada e esses irmãos que estão chorando recebam a graça, recebam o abraço de Deus através das nossas vidas. Então nós precisamos também utilizar a questão da comunicação para suprir no reino de Deus. E uma quinta coisa que nós precisamos aprender com as formigas é a defesa da pátria, né? Defendendo a sua pátria. Em certas espécies, as obreiras que realizam as diferentes funções estão também divididas em castas. Normalmente, as que se ocupam da defesa ou para o ataque, uma vez que algumas espécies são predadoras de animais que podem ser maiores que elas, têm as peças bucais extremamente grandes e fortes. As formigas soldados guardam a entrada do formigueiro sem descanso. Então nós precisamos também prestar atenção que no reino de Deus, a casa do Senhor, a obra de Jesus Cristo, ela vai estar sempre sofrendo ameaça, sofrendo ataque da parte das trevas, sofrendo ataque da parte do mundo também, né, com as suas ideias, seus sofismas, né, os seus pensamentos contrários à palavra de Deus, e nós precisamos, como cristãos, defender a nossa fé. E Judas vai nos alertar acerca disso, né? Judas 1, 3 e 4 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então nós precisamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Nós precisamos batalhar pela causa do Senhor na terra. Nós precisamos defender a igreja de Jesus dos ataques constantes que ela sofre, do avanço do mundo, né, em referente aí aos seus pensamentos, às suas ideias, que muitas vezes estão adentrando as portas da igreja e estão aí confundindo muitas pessoas e levando, inclusive, umas até mesmo a se afastarem da fé. Então nós precisamos defender a nossa fé, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos ter a mente de Cristo para que essas ideias mundanas, elas não venham causar dano dentro da igreja e na membresia da igreja. Como as formigas defendem ferozmente um formigueiro e todo e qualquer tipo de predador que chega, elas vão para cima, elas atacam mesmo, elas vão até matar a presa. Então nós precisamos defender a nossa fé, nós precisamos pregar a palavra de Deus, nós precisamos diuturnamente estar orando e buscando da parte de Deus que Ele nos guarde, que Ele nos livre do mal e que Ele também proteja a sua igreja. Nós precisamos orar pelas lideranças para que recebam cada vez mais sabedoria da parte do céu, para que possam também nos guiar, né? E nós, como líderes, muitas vezes precisamos estar orando para aqueles que estão sendo liderados, para que o Senhor os ajude na sua fé, desenvolvendo a fé, crescendo na graça, no conhecimento e recebendo da parte de Deus a sua palavra, recebendo graça e uma fé renovada a cada dia, porque está escrito: o justo viverá da fé, e nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar para trás. Amém? Então, esta é a palavra que eu tenho da parte de Deus. Aprenda com a formiga, aprenda com elas e seja sábio em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.